Nossos cumprimentos a todos. Está entrando no ar o terceiro episódio do podcast Vitrines, num oferecimento do licor da Isa, da Acorde e também do Laricas Hamburgueria. E esse episódio nós estamos com mais 3 anunciantes novos, viu? Não deu tempo a gente se comunicar, você estava viajando, mas nós estamos agora com a Ótica Cristal Ótica está conosco também, a Renda Lingerie, que é a loja da esposa do nosso amigo que será entrevistado hoje aqui, e também a Cimentar, do nosso amigo Romênio, distribuidora de cimento. Aproveitar e mandar um abraço para o Romero Moura, né? Romero o pai Moura, do nosso pai de Romênio. Então, assim, a turma está começando a acreditar, né, no projeto e está chegando aí. E acredito que logo a gente vai estar com o nosso quadro de patrocinadores fechado. A gente que está com o número em mente aí para fechar, logo a gente está fechando aí. É isso aí. Então, isso é uma prova da credibilidade do nosso trabalho. E você que ainda não está conosco como patrocinador, como anunciante, é só entrar em contato através dos nossos canais, que com certeza agendaremos uma visita. E lembrando que você pode nos acompanhar através do nosso Instagram, também do nosso canal oficial no YouTube, e ainda também pelo Facebook. O Facebook também, né? E as nossas redes sociais. E lembrando que quem perder esse conteúdo ao vivo poderá assistir depois, porque nós iremos disponibilizar em nossas redes sociais. E agora vamos apresentar o nosso convidado de hoje. Eu vou deixar isso a cargo do meu companheiro Ednei Soares, para fazer a apresentação do nosso entrevistado de hoje. Obrigado, Jefferson, pelo espaço, pela oportunidade de anunciar esse cara que, além de ser um grande amigo, meu amigo pessoal, a gente já tem uma amizade aí já de anos, é um profissional fora do comum. A prova é as nomenclaturas que eu vou dizer aqui a você agora, né? Ele ficou conhecido em Patos, né? E é conhecido em Patos hoje como Zeca da Saúde. Mas ele já foi Zeca da Educação, ele já foi Zeca da Cultura, ele já foi Zeca do Detran, ele já foi Zeca da Internet. Por aí você tira o tamanho do currículo do cara, né? É um multimídia, né? Ele é um multifunções, né? Ele não é bombril não, mas ele tem mais de 1.001 utilidades. Inclusive, o Bombril perdeu uma das utilidades, né? Que depois da TV digital, o Bombril perdeu a função de pegar o sinal da TV. Mas, assim, é com muita satisfação que a gente recebe hoje, no nosso terceiro episódio aqui, no nosso podcast Vitrines, meu amigo, seu amigo também, amigo de Patos, o nosso amigo José Francisco de Souza, o nosso querido Zeca. Zeca, hoje conhecido como Zeca da Saúde, né, Zeca? É isso aí. Zeca, nossos votos de boas-vindas, sinta-se à vontade. Primeiro eu quero parabenizar vocês, até antes de agradecer o convite. Porque quando a gente vê um empreendimento como esse, de pessoas que já entraram por vários também desafios, e ainda acreditar que a comunicação, que a forma de condução, para que se segue o conhecimento, a mensagem, a descoberta nos meios sociais, e principalmente utilizando uma ferramenta como é hoje a internet, que a gente sabe a complexidade que é, tanto a parte, vamos dizer assim, em que as pessoas levam para o lado mal, mas vocês têm essa visão de levar conteúdos, conhecimento. Portanto, eu quero parabenizar o empreendimento. O empreendimento por si só já dá esse up, vamos dizer, de a gente estar aqui. Quando o Ednei foi nos convidar para aqui estar, eu digo, tranquilo, Ednei, você só vai dizer o dia e a gente acerta a agenda e a gente vai estar aqui. Jefferson também é uma pessoa que conosco conviveu já quando eu estava na educação, quando eu passei pela saúde, e está sempre tramitando, vamos dizer assim, na parte
de divulgação, na parte de comunicação da nossa cidade, tem uma credibilidade grande, e a gente está aqui dessa forma, é só agradecer. E dizer aos ouvintes, às pessoas que estão nos vendo, às pessoas que estão interagindo nesse podcast, que aqui nós vamos abrir a nossa alma, não é? Alma como amigo, alma como profissional, alma como uma pessoa que sonha uma Patos cada vez melhor. Zeca, você está à frente, já depois de tantas pastas que você passou, você hoje está à frente da 6ª Gerência Regional de Saúde. Como é que você tem realizado o trabalho? Explica para a gente quais são as responsabilidades dessa gerência, já que nós sabemos que trabalha com vários municípios. Olha, a Paraíba, como todos os estados, né, tem sua política própria, vamos dizer assim, de saúde. Ela está dentro de um contexto que é a saúde pelo Ministério da Saúde, criado pelas normativas, pelas NOAs, mas a Paraíba escolheu dividir em 3 macro-regiões, a primeira macro, a segunda macro e a terceira macro, sede em João Pessoa, Campina Grande, sede em Patos. Portanto, nós somos sede de macro aqui na gerência. Mais de 90 municípios, estamos, vamos dizer assim, sobre essa ótica de macro-região. Mas temos a nossa região em si, que é a 6ª Gerência, que são 24 municípios. É um desafio muito grande, mas temos profissionais que são excelentes. Nós queremos até mandar um abraço a todos, não é? Especialmente eu queria mandar um abraço a uma amiga, Kelly, que enfrenta desafios enormes, né, mas está lá conosco, não é? Todos os profissionais, e a gente tem na gerência o compromisso e o comprometimento de fazer uma interlocução entre as políticas públicas estaduais, não é, com os municípios. E aí a gente tem um sistema como se fosse um Conselho Municipal de Saúde, sendo um conselho regional, que a gente dá o nome de si. Portanto, esse conselho de secretários vem, nós discutimos, nós temos o apoio institucional, temos o apoio do REAP, que é um programa que existe, para que a gente discuta todos os níveis de políticas públicas, que a gente atualize em portaria, que a gente subsidie os secretários de saúde, já que tivemos já a experiência de passar por secretarias, né? Já fui, você tem uma ideia, a gente já de Patos ainda foi 3 vezes secretário de saúde de Patos, né? E aí a gente tem todo um conhecimento junto com a equipe para que a gente possa bem conduzir as políticas públicas de saúde. Essa reunião que acontece com os secretários, ela acontece em quanto tempo? Ela acontece mensalmente. Antes tem uma Câmara Técnica. Que Câmara Técnica para que serve? A gente senta os setores da gerência, as coordenações, epidemiologia, a de imunização, por exemplo, a parte de farmácia, né, com o CDMEX, a parte do NAF, senta e discute, né, com os municípios os propósitos de cada município. Por exemplo, isso é uma coisa bem fácil. A gente sabe que campanha política, as pessoas dizem o que quer e escutam o que não quer, e muitas das vezes depois respondem durante um período pelo aquele que deixou de dizer o que fez, não é? Patos foi questionado por que os municípios iam para cá ocupar o Frei Damião, por exemplo, tirando, na visão de quem estava falando, com todo o respeito, e também pela falta de conhecimento. Eu não posso julgar uma pessoa pela falta de conhecimento, né? Dizendo que os municípios estavam tirando as consultas de Patos, e que existe uma pactuação entre os municípios, que os municípios compram consultas e exames aqui em Patos. Isso acontece em todos os estados? Todos, isso é pactuado pelo governo federal, a nível estadual pelo COSEMES, e assim quem faz esse processo, esse conselho de gestores, né, regionais, que faz esse processo. Portanto, há esse processo de pactuação, de transferência de teto financeiro, para que possa, assim, com isso, as pessoas virem servir. Porque, por exemplo, Catingueira, por exemplo, não é? Contratar profissionais para 10, 20 consultas é uma coisa muito cara para você transferir um profissional para lá. Mas se junta uma região e contrata um profissional que possa servir 100, 200 consultas em si, você vai ter a consulta mais barata, porque é uma lei de mercado, se tem uma oferta maior, você vai baixar o custo e vai ter todo mundo sendo atendido sem custo de energia, sem custo de vamos dizer assim, do apoiozinho, porque vai ter a secretária, vai ter os exames estabelecidos aqui. E sem falar também que, a gente falando, como você estava falando de Frei Damião, o número de especialidades que se concentra naquele espaço e consegue atender não só a cidade de Patos, como...
Frei Damião como toda a tem região. 2 espaços, né? Isso. Já vem aí o Centro de Saúde especializada, segundo Brito, né? Que é em homenagem a Sigudão, amigo do peito, irmão de jornada no sistema de saúde, né? E aí você vai ter uma complexidade grande lá, onde as pessoas vai ter vários exames lá a ser realidade, equipamentos, como também você vai ter profissionais. Olha, em 2014, 2015, quando o Naboa assumiu a primeira vez aqui, nós tínhamos 4 especialidades do Frei Damião, dos quais 2 eram cedidos, que era o doutor Edmilson, que era cardiologista, e o vice-prefeito até da época de Naboa, Doutor que era Ivânio Ramalho, que era gastro, que era cedido pelo governo federal. Contratado da gente mesmo, não tinha pessoas, a gente contratava. E aí, no primeiro ano, a gente já foi para 14 especialidades. Não é? Hoje em dia, 6 mil consultas são feitas mensal, um trabalho grande. Tem que avançar? Tem, porque tudo tem que avançar, tem que melhorar a qualidade, é claro, tem que trazer nossos profissionais, mas a gente só chama profissional para cá se a gente tiver também os municípios aqui articulando para que a gente possa transferir teto desses municípios para que eu possa ter mais profissionais. Portanto, até mesmo, nessa sim que a gente decide tudo isso. Até mesmo porque as pessoas, você acabou de esclarecer, as pessoas não entendem que não é só a cidade de Patos que banca que os custos, né, de uma instituição como o Frei Damião. Mas é que a gente já partiu no início já para um assunto muito atual na sua vida. Mas a gente vamos dar uma parada nesse assunto, depois a gente pode até retornar para se aprofundar mais. Mas assim, o intuito do podcast, quando a gente chama o convidado, é que ele venha para cá para a gente conhecer um pouco da história dele, né? Quem é Zeca, de onde Zeca veio, Zeca é filho de Patos, como foi que Zeca chegou a Patos. Eu queria que você falasse um pouco da sua história. Olha só, a gente não pode escolher onde nasce, né? Eu sou campinense de nascença e sou de time também. Todo mundo sabe que eu torço pelo Campinense, né? Apesar que o Campinense não jogando com os times de Patos, eu torço pelos times de Patos, não é? Todo mundo sabe disso. Mas eu nasci em Campina Grande, né? Tenho 58 anos, nasci em 66, no dia 10 de agosto de 1966. E eu vim para Patos a primeira vez quando eu era pequeno. Meu pai veio para Patos porque tinha que abrir um posto da PRF aqui, e meu pai veio para cá. Meu pai é Joseni Francisco de Souza, né? Veio para cá com minha mãe e a gente morou na década de 70 aqui, eu pequeno. Retornamos à cidade de Campina Grande e aí voltei a Patos por um processo que minha primeira esposa passou no concurso da Universidade Federal e eu vim morar em Patos. Só que nessa época eu era técnico em informática, não é? Fazia manutenção de redes, era o início das coisas. Você deve lembrar bem, a gente fazia uma gravação de CD em 2 ou em 1 velocidade. Exato. Portanto, eu com o Rogério Barros, que é design, vocês conhecem. Amigo nosso. Manda um abraço grande a Rogério. A gente abriu uma empresa chamada Backup, não é? E com vamos dizer assim, com uma gravadora externa, que era algo assim muito inovador na cidade de Patos, muito moderno na época, fazia né? o backup para poder salvar os dados uma vez por semana nas empresas de Patos. Tive o primeiro cliente, Delane, advogado. Que foi o primeiro cliente, Milidra 1, não era que era o escritório dele ali embaixo, Milidra 1. Depois Ivanes, ex-prefeito. E aí a gente construiu toda uma amizade e tudo mais. Tivemos que sair da cidade de Patos, momentaneamente, fomos morar em São Paulo, em Campinas, lá a gente se capacitou mais ainda, né? Pudemos estar por lá, passar 3 ou 4 anos, voltamos para Campina Grande e aí começou o meu processo com a saúde. Eu tinha um amigo chamado André Luiz Bonifácio, foi ser secretário municipal de saúde em Campina Grande e me convidou para eu gerenciar a parte de informática e informação da Secretaria de Campina Grande. Com isso a gente avançou na saúde e terminou conhecendo Naboa Vanderlei, não é? E aí Naboa nos convidou a vir para a prefeitura para exatamente a gente tomar conta da parte de informatização. Como minha ex-esposa trabalhava na UFPB, na época que hoje é o UFCG, aqui Campos Patos, a gente usou o útil, o agradável, e eu vim para a cidade de Patos. E aí a gente começa a nossa jornada em 2005,
na Prefeitura Municipal de Patos, onde eu estou até hoje. Mas você já começou como secretário de saúde, não é isso? Não, eu comecei como coordenador, o secretário era Juscelio na época, Sim, Juscelio. e eu coordenador de informática na época. Né? Hoje chama TI. TI, né? Aí o que acontece? Eu fui convidado para a descentralização do SUS no estado da Bahia, fui para lá, passei 3 meses, na época quando eu saí daqui na boa, disse, se eu precisar de você para uma coisa maior, você vem, eu digo, volto, não. E aí fui voltar para ser secretário. E aí eu comecei a primeira vez que fui secretário de saúde de Patos. E aí é como se diz, sou cidadão patoense por título, né? Tenho a honra de dizer que tenho a maior comenda que a Câmara dos Vereadores pode dar a um cidadão patoense, que como eu sou, nós recebemos, né? Recebemos alguns votos de aplausos da Câmara dos Vereadores, né? A gente tem uma relação muito boa com todo mundo, né? Mas quer dizer que aqui, hoje em dia, se você perguntar para mim, suas ligações maiores, é Campina Grande, a cidade que você nasceu, ou é Patos? Eu digo com toda sinceridade, hoje eu sou um patoense de coração e de gratidão. De coração porque aqui eu pude constituir toda a minha família, criar meus filhos, pude todo mundo avançar na vida e tenho uma gratidão imensa dessa cidade. Eu fico impressionado como eu tenho facilidade, por ser de fora, mas tenho a facilidade de ter a comunicação em Patos. Ter estabelecido isso. Hoje eu tenho mais amigos em Patos do que em Campina Grande. A cidade de Patos, né, Jefferson, ela tem essa fama de acolher bem quem vem de fora. Até as pessoas dizem, é melhor ser de fora do que ser de Patos. A gente vê alguns exemplos de comerciantes que vêm de fora, se dá bem em Patos, mas ele se deu bem porque ele acreditou, ele investiu. Exatamente. Né? Não é porque o morador de Patos vai deixar de... É um interessante isso que você está dizendo, porque não é que o pessoal de Patos dê valor ao pessoal de fora, mas o pessoal de Patos gosta de quem é comprometido com sua cidade. Justamente. Portanto, esse compromisso faz com que a gente ame Patos e não se sinta diferente. Eu vou ao mercado, entro, compro as coisas, vou nos caldinhos, como se diz, com minha esposa. A gente chega em todo canto, todo mundo fala. E até por uma coisa interessante, minha irmã, tem uma irmã que mora em João Pessoa, essa semana pedalando lá na 008, tem aquele posto, não é Mechan, né? Mas aquele posto que tem lá, federal, que tem ali na 008, né? Onde o pessoal desce ali para a Ponta de Seixas. Estava lá, calibrando o pneu, e chegou um rapaz vendendo rede. Aí ela disse, olha, eu agradeço, mas eu tenho um irmão que mora bem pertinho de um centro muito grande, que é São Bento de Rede. A gente vai com ele lá e ele disse, seu irmão mora onde? Em Patos. Quem é seu irmão? Eu disse, é Zeca. Ele disse, Zeca da Saúde? Ele disse, desconheço, né? Minha irmã disse, meu Deus, você está o vendedor de rede. Mas para você ver Patos como é. Patos é aquele que você sai no meio da rua, encontra o prefeito, encontra o juiz, você encontra o promotor, você encontra o gari, você encontra todas as pessoas em Patos, porque como a gente interage com todo mundo, você tem penetração em todos os cantos. O Zeca terminou respondendo a pergunta que eu ia fazê-lo, que era se ele se sentia mais campinense ou patoense, mas ele já respondeu. E com relação a essa questão de Zeca ter se firmado em Patos, eu acho que também está muito relacionado ao seu caráter, que você não é missa de corpo presente não, mas Zeca é aquela pessoa que se dá bem com todo mundo, né? Independente do cara ser do lado A ou lado B, é um cara que sempre teve, não é de hoje que eu conheço o Zeca, mas sempre teve um bom relacionamento com a imprensa, enfim, com toda a sociedade. Eu acho que é um dos seus grandes méritos, por isso que você conquistou a cidade de Patos, foi por esse seu jeito de tratar as pessoas. Então, isso aqui é um depoimento que eu faço, um depoimento verdadeiro. Mas, antes da próxima pergunta, vamos registrar aqui, porque tem alguns internautas interagindo conosco. Mandar um abraço para o pessoal da Agenda 1, está dizendo que o podcast é show, estão assistindo. Tem também Heloísa Lima, também nos acompanhando. Meu pai é top, é sua filha? Heloísa Lima, acompanhando a entrevista do pai. Vanise Barbosa de Oliveira também. Farmacêutica lá do Seixa Gerência. Tem aqui a Vivi Medeiros dizendo, também, nosso gerente é show, nosso gerente é show.
Tem o Corumba CDs, mandando um abraço para o Zeca, para o Ednei muito também, para mim. Muito amigo do meu filho. Corumba gravou o CD com o Estevão, né? E tem também aqui a Janaína Dantas, parabenizando o Zeca pela lá, entrevista. Né? O pessoal aí da Sexta Gerência em sintonia conosco, então nós gostaríamos de agradecer o carinho e a audiência. Corumba, mandar um abraço para Corumba. Corumba ainda é um dos remanescentes que ainda grava CD. Se você chegar lá, Corumba, eu estou precisando gravar um CD, ele vai lá no fundo da gaveta, ele ainda tem CD virgem lá e ele ainda grava. Olha, Ednei, eu sou pai de dois filhos, né? E eu tenho um filho que ele é muito empreendedor, não é? Heloísa, que aqui falou, um beijo grande para minha filha, né? Carinhosa, é nutricionista, trabalha na maternidade, na prefeitura. Mas Estevão sempre foi muito empreendedor. Certa vez ele com um Bodão, acho que você conhece o Bodão, que é também hoje em dia faz a questão de mixagem, né? Um menino muito bom também. Os dois inventaram de botar em Patos, botar gravação de CD dos shows, gravar os cantores. Meu Deus, que agonia grande. Gravar ao vivo, né? Agora imagine eu olhando ali para baixo, 60 mil pessoas, eu olhando meu filho lá embaixo, eu digo, meu Deus, se tiver um empurrão, uma briga ali, eu perdi esse menino, né? Portanto, hoje em dia, o Bodão segue nessa mixagem de banda, nessa parte toda aí, manda um abraço muito grande. Estevão é piloto hoje, né? Piloto? De avião. Eu ia falar isso para você. E sua filha? Você conhece o filho de Zeca? Não, eu não, pessoalmente não. Toda vez que eu vejo alguma coisa relacionada a avião, acidente, eu só me lembro do meu amigo Zeca. Ele vive com o coração na mão porque o filho dele vive nos ares, né? Mas ele mora aqui? Meu filho mora em João Pessoa. Na verdade, a base dele é João Pessoa. Ele trabalha com uma empresa de agronegócio, né? E voa constantemente. E sobre isso, eu me aperreava muito sobre isso, né? A gente tem uma impressão que perigoso, né? Mas é aquela história, ele diz a mim, pai, eu checo tudo, eu sou um profissional responsável, eu sei que ele é responsável. Se acontecer alguma coisa, meu pai, é porque é lá hora. É verdade. Portanto, assim, a gente relaxa mais em cima disso, né? Mas quando dá uma noticiazinha, o coração vai lá e dá uma dorzinha grande, né? Dá uma dorzinha. E a gente sente até também a perca de vários pais e mães que perdem pilotos, né? Também isso é muito doloroso, né? Zeca, você tem alguns hobbies que a gente sabe, né? Um deles é o pedal. Você que é uma paixão sua. De onde surgiu essa paixão? Como começou? Eu gosto muito de pedalar. Pedal é algo que nos dá um prazer imenso, o contato com a natureza, além de fazer um bem muito grande à nossa saúde, né? A parte física, você relaxa, De onde surgiu isso aí? Na verdade, Ednei, minha vida tomou um rumo muito diferente do que eu pensava que ela ia ser, não é? Aconteceu tudo, eu tinha 16, 17 anos e eu era atleta. Eu sou gordinho assim, mas eu era atleta. Eu fui campeão paraibano de 3 mil metros. E eu ia seguir a linha, eu queria fazer educação física, né? Na época, fisioterapia estava despontando, o pessoal fazia... Era como se fosse até uma especialização da educação física. E o nome era educação física, não era educador físico, não, era educação física. E eu tinha essa vontade, né? E aí, quando eu completei 18 anos... Eu treinava, vim no treino da Federação Paraibana de Atletismo, tudo direitinho, uns 15 dias eu passei, a gente tinha 15 dias por ano que a gente não tinha treino, era para a gente relaxar, né? Nesses 15 dias eu senti uma palpitação no coração, e aí foi detectado que eu tinha um prolapso na válvula mitral. Se fosse hoje em dia, a ciência evolui, né? Há 30, 40 anos atrás a ciência evolui, né? Portanto, seria permitido eu correr. Mas na época se dizia, você não pode fazer exercício de grandes intensidades. Portanto, eu tive que abandonar a corrida. E aí foi um verdadeiro trauma na minha vida, né? E aí migrei totalmente para outros setores, né? E quando eu voltei com 40 anos, fui fazer uma nova bateria de exames, né? Quando o cardiologista fazendo um eco-Doppler, né, olhou para mim e disse, você tem alguma complicação no coração? Eu digo, tenho, eu tenho um prolapso na válvula mitral. Eles têm. Eu digo, tem, doutor, se não tiver, o senhor vai botar aí, mas que tem. E eles têm. Eu fui e disse, eu tenho aqui os exames que eu fiz lá no Hospital Português de Recife, umas imagens pequenininhas, hoje em dia tridimensional. Ele disse, olha, Zé, os diagnósticos eram muito impressíveis, não é culpa do profissional, não, é porque o pessoal estava sobre uma cortina muito grande de percepção. Você não tem. Eu digo, quer dizer que eu posso voltar a fazer exercício? Eu nunca devia ter deixado.
E aí eu encontrei no pedal, há 15 anos atrás, no pedal, uma forma da gente poder voltar sem tanto impactos físicos. Eu estava gordinho, como eu ainda continuo, né? E aí a gente correndo, andando, você tem uma lesão maior. Quando, na verdade, você, com o pedal, você tem menos lesão, porque você está numa posição... Não tem um impacto, né? Não tem impacto. Outra coisa, o sistema cardiovascular todo é beneficiado. E aí a gente voltou a pedalar e eu gosto de pedalar, incentivo as pessoas a pedalarem, né? A gente tem nossos grupos de pedal que participam e para mim é um hobby muito bom, né? Ainda falando no assunto da bicicleta, Zeca me confidenciou uma vez que o sonho dele um dia era ainda comprar um Creta. Da Hyundai. Porque era bicicleta. Era para botar atrás o nome bicicleta. Sim. Para o carro ficar o nome do carro. Em vez de ser Creta, ia ser bicicleta. Exatamente. Então, um carro muito bom, muito bom. Deixa eu fazer o registro aqui, tem mais gente aqui interagindo conosco. Tem o Bonfim Júnior, mandando um abraço para o amigo e irmão Zeca. Tem também aqui a Socorro Silva dizendo grande gestor e excelente gerente, meu gerente top. Gente boa também, Socorro Silva. Lá do TDF, e tem aqui a Cátia Nóbrega também desejando um forte abraço para o Zeca. Está aí o pessoal da Sexta Gerência todo interagindo conosco. Que bom. Zeca, há quanto tempo já à frente da Sexta Gerência? Fazer 2 anos. 2 anos. Sei. E me diga uma coisa, tem muito município aí preocupado com a questão da reincidência da dengue e também do Covid, né? Covid. Como é que vocês têm tratado isso? Olha só, essas doenças sazonais, quer dizer, que acontecem num período, era para se ter, tanto do lado governamental, porque a Constituição diz que a saúde é um direito do povo e um dever do Estado manter. Não é? Tanto da parte do Estado, quando eu falo Estado, dos 3 níveis de governo, como também as pessoas já terem avançado bastante nessa questão do combate ao mosquito Aedes aegypti, que é o mosquito que a gente considera da dengue. Não é? Tem agora outra doença, o PUS, que está vindo aí também, que é uma doença, é uma virose muito forte. Os 3 níveis de tipos sorológicos da dengue, o terceiro tipo que pouco estava circulando, agora já volta a circular, e é difícil porque, como você nesses 10 anos não criou uma imunização natural do processo, você vai estar susceptível, não é? Portanto, assim, nós temos, primeiro, um braço muito forte do governo federal, que é o pessoal da FUNASA, que a gente mandou um abraço a todos, mas que a FUNASA hoje passa por um problema muito sério, que quando você não faz concurso para uma instituição, você tem que matar ela. É como o caso do Denox. Quem hoje do Denox está vivo? Né? Pouquíssimas pessoas. Não se renovou a frota, né? Pronto, exatamente. Não se abriu o concurso, aí você mata o órgão. Portanto, a FUNASA, o pessoal está todo se aposentando, porque não teve mais concurso para a FUNASA. Mas mesmo assim, estão realocados nas gerências, no caso lá nós está na gerência, e eles fazem um trabalho com toda essa orientação sobre as zoonoses, principalmente as doenças sazonais como a dengue. E aí, nesse período de chuva, há o acúmulo maior de água e o mosquito se reproduz mais rapidamente. Portanto, a gente tem um índice chamado predial, que é um índice que a gente analisa se nesse índice se pode haver ou não, por exemplo, se pode haver ou não perigo de endemia na cidade. Quer dizer, localizada. Endemia é uma fase antes da pandemia. Pandemia, exatamente. A gente trata como se fosse algo localizado. De um grande porte. Aquela expansão, né? De grande porte, mas não é uma pandemia, seria no país todo, né? E aí se expandindo rapidamente para o mundo. Endemia seria um fenômeno acontecendo lá. Vamos dizer assim, há uma virose, e aí o rotavírus, por exemplo, nas praias, que a gente não deseja de João Pessoa, que não aconteceu, mas a gente não deseja, a gente pode dizer que houve um caso endêmico ali, localizado. Né? E aí, o que é que acontece? Quando o índice passa de 3, você pode ter uma endemia, você pode ter uma intercorrência
de graves casos lá. Aí você tem que fazer um plano de contingência para que você possa ter hospital, leito, você possa ter a visita dos agentes de endemias mais fortemente, você coleta de lixo, isso tudo faz com que a gente tenha um impacto. Eu tenho um caso muito particular sobre isso. Eu era secretário de saúde de Patos e a gente ouviu a notícia que o Jornal Nacional viria para Patos porque o nosso índice predial estava 11,3. Estava 11. E aí eu cheguei na ECPA para o prefeito e disse: prefeito, eu tenho que ir a Brasília. Nós não tínhamos uma representação direta da cidade de um deputado federal. Portanto, a gente tinha que bater na porta do ministro mesmo, né? E aí se servir de alguns deputados amigos para que eles pudessem abrir as portas dos ministérios para a gente poder dizer nosso caso, o que estava acontecendo. Só que na época era muito difícil esse processo. Não era como agora a gente tem, esse final de semana, o prazer de ter um Hugo Mota como sendo o presidente da Câmara dos Deputados, não é? Se Deus quiser, isso acontecerá, não é? As perspectivas mostram isso, né? Abre muita porta, não é? Mas certeza. Na época não tinha. E aí o ministro era temporão, e eu cheguei na secretária, eu queria uma audiência com o ministro. Ele olhou para mim e disse: está certo. Ele falou assim: pronto, isso em junho dá certo. Em junho, isso a gente estava em janeiro. 6 meses para frente. Moça, com todo respeito, daqui para lá os mosquitos comem nós, tudinho lá. Né? Não sobra ninguém. Quando eu falo isso, eu me lembro de segundo. Portanto, minha filha, pelo amor de Deus, ela disse: não, mas não tem outro jeito. Aí eu desci no setor de epidemiologia, falei no setor de ambiental, nada. Eu digo: meu Jesus. Eu me lembrei, que é Dinei, quando eu chegava na secretaria, como é que o povo fazia para falar comigo? Você tem que entrar na secretaria, você não tem como você pular, dar uma descarga em casa e cair na secretaria. Você tem que entrar por algum canto. Não existe a porta secreta. Tem que bater na portanto, porta. O povo ficava na porta de entrada da secretaria. Quando eu entrasse, sai você, Zé, que eu digo: pronto, aí eu acabo de... Não tem como eu dizer, não falo. Não é verdade? Exatamente. Apesar que eu nunca tive problema em falar com as pessoas, não, a gente abrir o gabinete para todo mundo, né? E aí eu digo: eu já sei, o nome dele é temporão, vou ficar. Liguei para um amigo meu, disse: olha, tu sabe me dizer, que ele era do ministério, se o ministro está no país? Está. Eu digo: pronto. Eu peguei ele aqui em Brasília. Fiquei no portão 2, que era o portão que o ministro entrava, fiquei lá. Quando o carro 001 do ministério parou, ele desceu, o temporão tinha um cabelo grande, eu disse: esse é o temporão. Eu disse: ministro Temporão. Aí ele olhou para trás. Quando você fala o nome da pessoa, ele olha. Eu disse: muito prazer, Zé, com o maior índice de dengue predial do Norte-Nordeste. Acaba parou. Eu disse: o que é que você quer? Eu digo: eu queria que o senhor abrisse as portas para nos socorrer. Ele: suba comigo. E a gente subiu, e na época, o que vinha o Jornal Nacional para fazer uma matéria que a gente corria risco, a gente mobilizou na época, junto com todos os secretários, e aí a gente tem que dar valor a todo mundo: Defesa Civil, Tiro de Guerra, Corpo de Bombeiro, agentes comunitários de endemia, e fizemos um arrastão nessa cidade em termos de limpeza. E, pasmem vocês, nós não tínhamos muito na época dengue hemorrágica e a gente teve pouquíssimos casos, porque foi uma atuação muito grande de todo mundo. E houve também um braço amigo, vamos dizer, solidário do Ministério, mandando carro fumacê na época, que era uma dos métodos em si, incentivando os agentes de endemia com recurso para que a gente pudesse fazer todo esse tratamento. Portanto, como eu digo, Ednei, essa questão de a gente pegar um limão e fazer uma limonada, eu acho que é sempre o plus da nossa administração. Os desafios que tem da dengue agora, como você bem perguntou, na 6ª região de saúde, a gente hoje já estava sentado. Amanhã eu vou estar em 3 cidades, visitando 3 cidades, olhando todo o índice predial, olhando a parte de vacinação, olhando a APS, que é a atenção básica, fazendo todo esse intercâmbio. Amanhã, 7h30, eu já estou descendo, subindo a serra, porque eu pego a Teixeira, Desterro e vou embora por ali, fazendo isso aí. Portanto, o que se faz na gerência é essa interlocução, é buscar fazer isso. Antes da próxima pergunta, fazer mais registros. Aqui tem a Kelly Medeiros, dizendo: Zé, que é um gestor admirável e eficiente, meu professor, sou fã dele. E tem também aqui a Samara Moraes, dizendo que Zé, que é um exemplo de profissional.
pedir a esse pessoal que está interagindo conosco para também compartilhar, é bom, né? Compartilhar nas redes sociais. E lá no YouTube, se inscrever no nosso canal, né? Curtir, compartilhar também. Isso aí nos ajuda. Dá essa força para a gente, para que possamos continuar com esse projeto a gente está bem no início, mas a gente precisa dos internautas, das pessoas que nos acompanham, para que a gente tenha um crescimento e venha a ter mais um alcance, né? Porque a internet hoje tudo é engajamento. Você engaja, exatamente. E a própria rede, ela manda para mais longe. Quando ela vê que você está fazendo o trabalho bem feito. A inteligência artificial, ela pega quantos segundos mais ou menos você ficou naquela página ou ficou naquele site. A questão automaticamente do algoritmo, né? E aí ele linka, vamos dizer, para várias outras pessoas. E aí você tem toda uma abrangência. Teve uma questão nossa lá, aqui no São João, era secretário de Cultura. E aí, 4 horas da tarde, eu não sabia que 4 horas da tarde, 5 horas da tarde é o melhor momento de engajamento na internet. Eu não sabia disso. Né? Aí, 4 horas da tarde, eu estava no Terreiro do Forró. E aí fiz um vídeo. Ao chegar em casa, esse vídeo já tinha 10 mil visualizações. E assim, aí começou. Chegou a 100 mil. Eu digo, meu Deus. Nessa época não tinha nem 1000 seguidores, né? Não tinha nem 1000. Chegou a 100 mil. Quer dizer, 100 vezes o que eu tinha. Por quê? Porque alguém estava na ebulição do São João, né? No forró, como se diz, e aí alguém pegou o vídeo, olhou e... Não é à toa, é através de estudos, de pesquisas que a gente está fazendo o podcast justamente nesse horário, iniciando às 17 horas, porque é uma hora que existe bastante engajamento. As pessoas estão saindo do trabalho, já estão pegando no celular para olhar as mensagens, ver se alguém da família mandou algum recado e tal. Então, assim, existe todo um estudo que nos apontam algumas horas específicas para que a gente possa estar postando, tentando interagir com as pessoas. Falando em saúde, o entrevistado que virá no mês de fevereiro, estará com a gente aqui também, Zeca, é o seu companheiro lá, o diretor do Hospital Regional, Francisco nosso amigo Francisco, vai ver lá na sua agenda e ele vai também estar aqui discutindo esse assunto tão pertinente que é a questão da saúde, que interessa a tanta gente, a todo mundo, na verdade. Mas assim, voltando, Zeca, um pouco ao início da sua história, eu queria que você contasse para a gente a sua cronologia em Patos. Assim, você disse que começou como assistente de informática. E como você foi galgando os espaços, como você foi construindo essa história? Tranquilo. Eu trabalhava na Secretaria de Saúde de Campina Grande, não é? E recebi uma visita do então futuro secretário, vamos dizer assim, que seria Dr. Juscelio, hoje prefeito de Mãe d'Água, né? Mandar um abraço muito grande, uma pessoa do meu coração. Dizer que Nabu tinha feito uma ligação e tinha me conhecido via Rogério, via também um grande amigo que plotava aqui, que até já veio a óbito, Antônio, né? E aí Antônio Costa. Meu pai trabalhou com ele. Gente boa demais, pelo amor de Deus, né? Um abraço para toda a família, uma pessoa que eu tenho, vamos dizer assim, uma gratidão muito grande. Tinha dito meu nome, não é? Só que nessa época eu tinha quebrado o fêmur, né? E aí estava lá, e aí nesses últimos dias do ano, eu fazendo relatório em Campina Grande, Juscelio passa lá e diz, rapaz, você não vai não? Eu digo, vou, né? Vamos lá para lá, porque sua esposa está lá, e aí você vai, não sei o quê. Eu terminei vindo para Patos para coordenar a parte de informática. Da parte de informática, eu fui, como eu disse, para Salvador, né, Bahia, coordenei toda a Bahia, a descentralização do SUS, e voltei para Patos para ser secretário de saúde. Nabu me chamou e a gente voltou. Secretário de saúde, a gente teve o processo de reeleição do Nabu, como secretário de saúde. Eu fui para a educação e Segundo, que era meu coordenador de planejamento, assumiu a Secretaria de Saúde. E foi um grande secretário. Foi um grande secretário, fenomenal, né? Segundo. E aí eu estava na saúde, na educação. Termina o governo Nabu, eu na educação. E aí a Francisca Mota
torna-se prefeita. Eu não entro na composição de secretários, porque aí eu me destinei para a Internet Mais, com o Sandro, com o Rogério, com o Charles, numa composição para que a gente pudesse fazer uma empresa de informática e informação na área de tecnologia, na área principalmente de internet. Fundamos a Mais cresceu muito, hoje em dia a ONI é uma empresa enorme, né? Aí, nesse processo de Unamais, eu fui, eu tive uma separação. Com isso, eu saí da cidade de Patos, fui para a cidade de João Pessoa, né? E aí vim me casar com Dávila, que hoje somos marido e mulher, não é? E eu fui ser secretário de Várzea, de saúde. Fui secretário de Várzea durante 2 anos no governo de Galego, né? Galego de Várzea, né? E aí recebi o convite para ser secretário de saúde de Queimadas. De Queimadas na pasta de Jacó. Gente muito boa, no nosso coração. Passei 2 anos lá eu fui secretário de saúde e fui secretário também de educação. Passei 2 anos lá e Nabor nos chamou para Patos de volta, no final do governo de Francisca Mota. No último ano, que no meio do ano foi tido o fatídico, né, de ter sido... ela ser tirada depois mesmo reconhecendo que ela não tinha cometido o ato, mas não tem como voltar ao tempo. Patos passou 4 anos de desgaste enorme por causa disso, né? E aí a gente parabeniza a deputada por todo o seu trabalho. E aí a gente veio para Patos, passou 6 meses, houve o afastamento de Francisca, eu fui ser assessor do Nabor na Assembleia, né? Permanecemos em Nabor, entre todos aqueles prefeitos em Patos, 4 prefeitos, né? Todos os 4, interessante, nos chamaram para ser secretário, mas eu estava desempenhando um papel lá junto com o Nabor, que era parecido com o que a gente está fazendo agora na gerência, era articulando com os municípios sobre questão de saúde, planejamento dos municípios, que ele tinha um processo de votação. Quando, no final do governo, quando Ivanes, na segunda metade do governo de Ivanes, quando houve aquele acordo com o Nabor para que pudesse, né, porque o governo estava insustentável, eu fui um dos secretários indicado para a saúde, vim para a saúde, Nabor foi eleito, eu fui para a Secretaria de Esporte, a Secretaria de Esporte juntou-se, né, fundiu-se com a Secretaria de Cultura, portanto eu fui ser secretário de Cultura, Esporte, Turismo, né? Só que teve um período aí que eu pulei. Quando eu estava na educação, eu também acumulei a Superintendência de Trânsito. Tinha isso aí, né? Fui para aí, passei 3 anos lá, quando você foi prova disso, quando nós chegamos no Estado Municipal, era um campo de guerra, porque o Estado interditado, em obras e a obra parada, as arquibancadas sendo feitas, a gente se mobilizamos, veio todas umas casações, a gente chegou até a pintar aquilo ali, né? Conjunto com o Toninho, aquilo tudo mais, conseguimos ajeitar aquilo ali. Toda a equipe, não mérito só de Zeca, toda a equipe fez ali, hein? Deixou o estádio, vamos dizer assim, pronto para ser apresentável e pronto dentro das normativas. E aí mandou um abraço para o Coronel Esaú, que sempre nos ajudou nessa questão de segurança, trocava figurinhas, perguntava o que mais. Valberto Lira também, que na época era, vamos dizer, eu achava o terror dos estádios, porque era, vamos dizer, deixava os estádios fora, mas era muito criterioso, porque ele dizia, olha, Zé, que se acontecer um acidente, eu sou responsável. É verdade. Não é? E a gente mandou um abraço para ele, que aprendemos muito com isso. A gerência vagou, Nabor chamou para esse desafio, a gente foi para a gerência. E estamos lá. Portanto, a nossa vida em Patos, ela permeia. Tive outra internet também, nesse intermeio. Mas né? nesse meio tempo aí, você esqueceu de falar do Detran. Sim, é porque é muita coisa. Eu fui superintendente do Detran, na parte de engenharia, não é? E em João Pessoa, no lugar de Maurício. Maurício ascendeu para o Denatran e eu fui para o Detran. Passamos mais de 1 ano lá, tempo muito bom, né? Pude fazer vários contatos em João Pessoa, mas a saudade de Patos era grande. Eu doido que surgisse algo aqui
né, para que a gente voltasse para Patos. No meio da pandemia, a gente faz a aquisição de uma internet, né, que no caso era Se Conecta, eu me associo a Alan, a gente faz isso e podemos vir para Patos novamente, mesmo no Detran, depois fiquei em Patos, em definitivo, e aí surgiu todo esse processo com o Ivanes, surgiu esse processo com o Nabor novamente, e a gente está aqui, gerente regional de saúde. Se você perguntar amanhã, eu digo que eu não sei o que é que eu vou fazer. O amanhã a Deus pertence. A Deus pertence. A gente está chegando a quase 1 hora de entrevista, muito bom papo aqui, está todo mundo aí parabenizando. Com o Zé que é bom conversar porque assunto não tem falta, assunto, né? assunto tem demais. Então a gente vai aproveitar e vai divulgar os nossos apoiadores. Né? E a gente nem falou de Idelbrando hoje, rapaz. Esqueceu Idelbrando. Não foi mandar um abraço para o nosso técnico. Afinal, sem ele não tem programa. É o homem que bota o programa no ar. Eu peço desculpa a ele, não citou. Ele não é piloto de avião não, mas é quem bota o programa no ar, né? E assim, a gente tem aqui algumas empresas que estão acreditando na gente, está apoiando. A primeira empresa que entrou conosco aqui foi uma loja de camisetas, de roupa, que fica ali na Felizardo Leite. Eu contactei a funcionária, ela entrou em contato com a proprietária e de pronto ela aceitou, concordou, disse não, pode contar com a gente, que é a empresa Aporte. A empresa Aporte ela é fábrica e loja. Ela trabalha com roupa masculina, feminina, roupa de banho, bermudas, bonés, acessórios, tem muita coisa lá. E a Aporte foi uma das empresas que acreditou desde o início no podcast. Hoje nós estamos apenas no nosso 3º episódio. No início a gente tinha plano de fazer 1 por semana, mas já pelo que a gente está vendo aqui, a gente vai ter que partir para aumentar a demanda, vai ter que ser pelo menos 2 por semana, porque a galera está começando a entrar em contato com a gente para agendar, né? A gente também tem o apoio de uma empreendedora, uma menina, amiga nossa, que desde o primeiro programa também vem nos acompanhando, e ela ligou e se ofereceu para ser nossa patrocinadora, que é nossa amiga Isa. Ela tem uma fábrica de licor. É o licor da Isa. Quando a gente postou a divulgação dela no Instagram, muitos comentários dizendo é o melhor de Patos, é top, é o melhor, e eu como usuário também, como cliente, posso atestar também que é o melhor de Patos. Nós temos também um nosso amigo Carlos Júnior, que é proprietário da hamburgueria Laricas, que já foi um ponto, passou a trabalhar apenas de delivery e está se organizando aí, está em uma parte de mudança aí, reformando, e vai voltar a atender no ponto físico, né, o Laricas, que é uma hamburgueria artesanal, hambúrgueres espetaculares, uns molhos fora do normal. Inclusive ele está nos devendo mandar um lanche aqui durante a entrevista, justamente para a gente fazer a propaganda. Justamente. A propaganda, tem que mandar. Estar, né? Isso aí já foi conversado, ele disse, Ednei, deixa só eu concluir a cozinha, porque está a maior bagunça lá, eu não estou nem atendendo o delivery. Deu uma parada corrido, agora, né? Está corrido essa reforma. E recentemente recebemos o apoio da Renda Lingerie, que é uma loja da esposa do nosso amigo Zeca, né? A loja da nossa amiga Dávila, que fica aqui na rua Bossuet Vanderlei, em frente à É ali, o AA, não tem um AA, você de frente do outro lado, você tem o símbolo da maçonaria ali, da Dionísio da Costa. Tem uma clínica bem famosa ali, tem uma clínica também. O laboratório do Dr. Eliseu, né? Isso, Eliseu. Pronto, fica de frente ali. Fica ali. Ela trabalha lá com lingerie, com roupa íntima, tanto masculina quanto feminina, com moda praia também. Exatamente. Acessórios, bolsas, sandálias. Eu estive acompanhando o Instagram dela, a loja de Dávila está muito organizada, um espaço muito bacana para receber as mulheres, e as mulheres também comprar as cuecas dos maridos, né? E lá na Renda, lá tem de tudo. E também, essa semana, nós recebemos o apoio do nosso amigo Romênio. Encontrava com o Romênio na barbearia, ele levando os meninos para cortar o cabelo. Grande empreendedor. Grande empresário, na verdade. Você sabia que Romero, filho, é genro, né, de Dávila, é casado com a filha de Dávila. É o filho mais novo, mais velho de Romênio. Já tem filho casado. Não, de Romênio não,
Romero Pai, que você citou aqui, Sim, Romero Pai, Pai, né? É. Aí, Roberto, É o irmão de E Romênio. são dois irmãos, Exatamente. Romênio e Romero. Exatamente. E Romênio, ele é proprietário da Que Cimentar. trabalha também com ele, né? Cimentar é uma distribuidora de cimento. Ela fornece cimento para pequenas lojas de material de construção e também para os grandes construtores na cidade de Patos. Mandar um abraço para meu amigo Romênio. A Cimentar que fica ali na Rua do Prado, em frente à praça do Bivar Olímpico. Eu quem fiz o cerimonial do casamento de Romênio. A época foi lá no Vilas do Lago e nós alugamos para ele uma carruagem, né? Uma carruagem muito bonita. E ele chegou de carruagem, né? Foi muito bonito o casamento dele. E eu tive o privilégio de fazer a parte do cerimonial. E hoje eu tive o feliz prazer de receber um contato do nosso amigo Langstein, que é filho do nosso amigo Manel Favela, conhecido em Patos, como trabalhou a vida toda com óculos, e os seus filhos, todos eles têm óticas. E Langstein, um empresário, empreendedor, um cara que acreditou no comércio de Patos também, se especializou, ele que trabalha também fazendo a questão do exame de vista. Nós ficamos até de lá preparar um material mais específico, né, relacionado ao seu trabalho. Entrou conosco aqui com a Cristal Ótica, que fica aqui na Rui Barbosa, por trás do lojão Rio do Peixe. Então, assim, agradecer a essas pessoas que estão acreditando na gente e dizer a vocês que o podcast Vitrine está só no início, a gente está começando o engajamento, a gente está começando a receber mais seguidores, mais pessoas estão se inscrevendo nos nossos canais e a gente vai sempre contribuir para que o comércio de Patos se desenvolva cada vez mais. Lembrando que esse podcast foi criado justamente, Zeca, para que a gente dê espaço a pequenos, médios e grandes empresários. Não só os grandes, mas os pequenos também vão ter seu espaço aqui, sua vez, para vir aqui divulgar o seu trabalho, seu produto, o seu serviço. Então, assim, esse espaço foi criado para isso. Isso é uma coisa muito de uma responsabilidade até social. Porque quando eu comecei a falar aqui, a primeira coisa que eu disse foi parabenizar vocês pelo empreendimento. Porque o empreendimento sempre ele vem cercado de sonhos. Ele não vem só. Ninguém vai para o mercado para dizer, não, eu vou só ganhar dinheiro. Não, é? Não, você tem o recurso, que é válvula, vamos dizer, que é uma âncora ou é uma coluna do seu sonho, não é o dinheiro, porém você tem a realização pessoal. É tanto que, se você observar bem, quando você falou na loja de Dávila, mais de 10 anos Dávila vendendo em casa. Sacoleira, vendendo em casa. Eu sabia. Né? Portanto, o que é que acontece? E aí ela foi fomentando, estruturando, até poder botar uma loja. Quer dizer, quantos sonhos... Formou-se uma rede de clientes, né? Existe todo um processo. Vocês, todos dois, têm história na comunicação de Patos. Antes disso aqui. Não é? Portanto, vocês aportam aqui com uma experiência anterior. Algo lhe trouxeram aqui. Não foi do dia para a noite dizer, não, eu acho que eu sou comunicador, eu vou fazer um podcast porque eu falo bem. Não. Na verdade, Jefferson é um profissional da comunicação. Obrigado. A minha área é mais na parte de criação, de design. Mas quando a gente teve a ideia, Jefferson disse, por que você não apresenta comigo? A gente faz um bate-bola. Eu acredito que eu tenho uma boa dicção, eu não tenho dificuldade de me comunicar com as pessoas, de falar em público. Já tive há algum tempo, mas com o tempo a gente vai adquirindo a experiência, a gente vai se lapidando e vai chegando e vai chegar um ponto que a gente vai se tornar isso aqui uma coisa natural. Natural, com certeza. Para mim já está natural. Até porque o podcast, ele diferencia de certos programas, que o formato do podcast é mais daquele bate-papo, é diferente, não tem aquela formalidade. Sem formalidade. Que outros... São consumos rápidos também, né? Ideias, você vai, né? É isso. Ainda fazendo registro aqui, tem pessoas interagindo conosco, mandar um abraço para o Davi Nunes da Paz, está mandando um abraço para Zeca. Davi é secretário de saúde de Quixaba, viu? Já foi de Patos, né? Davi já foi de Catingueira. Davi tem um trabalhador do sistema de saúde, vamos dizer assim. Ele já foi da sexta gerência. Já foi também, gerente, né? da sexta gerência. Quer dizer, é gente que tem um conhecimento muito grande, mas tem uma disponibilidade muito grande. Hoje trabalha conosco, já apoiador da gerência, né? E eu tenho com ele uma grande amizade.
Gente do coração. Tem também aqui a Aninha Leite, está parabenizando a entrevista. Chefe do RH nosso. Pedi mais Eu disse ao pessoal, se vocês não assistirem, ninguém ganha salário. Rapaz, a receita é essa, tá vendo? E tá entrando mais, tem Rosana Não Leite. é pressão, não. Rosana Leite Justina. Rosana Leite, a primeira dama. É a primeira dama aí. Um abraço, pedir para que E é vocês uma pessoa boa, viu? compartilhem, se inscrevam no nosso canal e curtam também, para que possamos chegar cada dia mais longe. Mandar um abraço também para nossa amiga doutora Francisca Maracajá. Ela Nossa, que tá, nossa, internauta assídua, viu? Só marcar a data que eu estarei lá com o maior prazer, ela falou. E mandar um abraço também para o querido casal Irinete e Breno Vanderlei, pai do doutor Breno Vanderlei e de Bruno Onerbe. Eu estava em São José do Bonfim com eles e corri para poder chegar a tempo do programa, né? Mandar um abraço para eles que também estão nos assistindo. Ednei, tem um fato pitoresco da secretaria, eu quero mandar um abraço para ela, que é a diretora da maternidade, Cefra Cândida. Doutora Cefra, nossa amiga. Cefra foi estagiária quando eu cheguei na secretaria. E Thelma, esposa de doutor Pedro Augusto, né? As duas estavam na secretaria, que era ali por trás daquela rua, por trás do Banco do Brasil, não é? Numa loja que hoje até são plásticos, era uma garagem. Isso. E quando eu entrei, eu estava de muleta, porque eu tinha quebrado o fêmur. Cefra olhou para mim com Thelma e disse: mas a secretaria está muito boa, estão contratando até aleijado. Nesse tempo não se tinha um bullying como se tem hoje. Cefra é amiga do coração, né? Eu tenho o prazer de mandar um abraço também a Isabela, que também é diretora do infantil. Todos conviveram comigo na secretaria, a gente mandou um abraço muito forte, são pessoas do coração, né? Francisco trabalhou comigo em Queimadas. Eu era secretário de saúde e ele era coordenador do planejamento e da regulação. Portanto, também tem essa amizade de longa data, né? Quem entrou agora, licença, quem entrou agora está mandando um abraço para você também, foi o colunista social Carlos Estevam. Grande abraço, gente Carlos, boa demais. Diga ele se inscreva no canal. Já tá inscrito, está interagindo conosco, inclusive. Zeca, eu acredito que essas pessoas que se dispõem a enfrentar um órgão público, principalmente na área da saúde, eu acho que a gente tem que tirar o chapéu para essas pessoas, como você, como a Isabela no infantil, o Francisco no regional, a Cefra na maternidade, como também os nossos amigos que administram o Leondas, que é secretário de saúde, o Anderson lá na UPA do Jatobá, toda essa turma que enfrenta a saúde, essas pessoas a gente tem que tirar o chapéu, porque não é fácil levar um sistema de saúde como o nosso, que é muito complexo, né? E a galera leva aí. Mandar um abraço para minha amiga Italanei, gente boa da marcação. Minha amiga Carleusa do Frei Damião. Uma turma que eu quero o maior bem do mundo. Mandar um abraço para Edileuza, secretária do nosso amigo Leondas, lá na Secretaria da Educação, uma pessoa da minha autoestima. Eu quero muito bem a Edileuza, a toda a sua família. Aproveitar também, Jefferson, para passar a nossa agenda, viu? A gente já está com a agenda. Já está ficando importante, né? Nós já temos a agenda. Coisa boa. Hoje, 29, a gente está aqui no nosso terceiro episódio com o nosso amigo Zeca. Né? Hoje, Zeca da Saúde, mas já foi da educação, da cultura, do esporte, do Detran, da internet. É um cara bem eclético ele. A gente tem dia 8 de fevereiro, está programado para a Isa, a licor da Isa, vir para cá. A Isa, a empreendedora, vem para cá bater um papo com a gente. Ela fala comigo quase todo dia, diz que está ansiosa, que está nervosa, não sabe como. Eu disse: Luísa, lá é simplesmente você sentar e conversar com a gente. E mais nada, sem formalidade, sem regras, sem... Claro, regra a gente tem algumas, mas... nada que tire o sono da gente, que a gente consiga... E a espontaneidade, né? Justamente. Aí dia 8, né? Aí dia 14 de fevereiro, o pessoal da Nordisol, não é isso? Não, ele ficou de confirmar, pediu para sexta-feira entrar em contato com ele para confirmar, porque ele está com uma viagem programada, mas ele disse que provavelmente vai dar certo. Pronto, tranquilamente. Aí vem dia 22 de fevereiro, um cara que eu sou fã, todo mundo conhece aqui na cidade de Patos, que é o Betinho Eletro. Betinho Eletro. Gente, o muito negociador boa. Garantido. Não, eu cheguei uma vez lá para comprar, ele disse: eu troco essa geladeira até no risco na água. Lá o cara se você for o Betinho e não fizer negócio é porque você não quis fazer o negócio. Você não quis, você não foi falar fazer negócio. Se você for para lá,
Ele não deixa você sair sem fazer negócio. Tem um trabalho social muito bom também, viu? Um cara de Deus, um cara muito profissional do esporte. Acho que ainda joguei com ele no final da carreira dele. Dia 1º de março a gente também tem o nosso amigo Ítalo Lacerda, que é empreendedor, músico e empresário hoje. Tem uma loja de instrumentos musicais e equipamentos. E de pronto, quando a gente esteve lá, comprando algumas coisas lá, ele disse, pode agendar minha visita aí, minha entrevista, eu vou participar, quero participar. É um cara que é da mídia, sabe da dificuldade que todo mundo enfrenta, então assim, ele também quis, não só como empresário, mas também como comunicador, não dá essa força aí. Então assim, até o dia 1º de março, a gente já está com a agenda praticamente fechada, e já tem alguns empresários aí, como hoje eu tive com o pessoal do marketing da Reciclatec, do nosso amigo Paulino. Gente muito boa. Vamos também fechar com ele. A gente está para fechar com o João Maria, do Meu Bom Atacado, da loja do importado. Assim, os empresários estão acreditando na gente, né? E Langstar já agendou o da ótica para o mês de abril, já está agendado. Ele pediu para ser em abril, porque ele disse que já vai estar mais próximo do São João e tal, e ele vai se preparar, vai assistir os podcasts, para ver como funciona, que ele vai se organizar para quando vir estar preparado. A gente está tentando, né, Jefferson, alguns dias, trazer alguém ligado à educação de alguma escola para vir falar do início do ano letivo, tal, do início das aulas. Não conseguimos contato, a gente já tentou contato com alguns proprietários de algumas escolas, não tivemos retorno, não conseguimos falar, mas a gente vai continuar tentando ver se a gente consegue trazer alguém ainda nesse mês de fevereiro. A gente pode fazer um programa, um extra, no meio da semana, na quarta-feira, para a gente falar desse assunto que é tão importante também, que é a educação. A volta às aulas. É isso aí. Eu só costumo dizer, você vê como é importante, você disse uma coisa muito interessante, quem fica à frente de um serviço de saúde tem desafio. Primeiro, seu celular não tem hora para tocar. Você quando na gerência, como eu não estou na ponta, eu saio da gerência, só no outro dia que eu tenho os casos da gerência para resolver. Mas você à frente de uma secretaria, você não tem hora. Você não tem como dizer, olha, liga para mim amanhã que eu resolvo. Não, tem que ligar agora. Agora, eu costumo dizer o seguinte, eu fui secretário de Educação e fui secretário de Saúde de alguns municípios. Eu costumo dizer, a saúde a gente perde uma pessoa. Uma pessoa. Quando você não age, você perde uma vida, uma história, tudo mais. Deixa entes queridos doentes. Se você não cuidar da educação, você perde uma geração. É silencioso, mas a morte é muito mais profunda, porque é de ideias, é de sonho, é de todo um processo. Você trazer uma pessoa que trata sobre educação aqui, você está trazendo algo que vai apontar para o futuro. Não é? A gente está vendo pessoas que... certa vez eu vi uma energia em você, Dinei, muito forte, quando você chegou e disse, passei no curso de Direito, vou entrar no curso de Direito. Não é? Naquele dia que você me disse isso lá na secretaria, no gabinete, você me disse no gabinete, eu fiquei olhando e que bom, rapaz, que bom. Não é? É uma energia diferente. Ontem eu fiz uma defesa de uma especialização e é uma energia diferente. A educação lhe leva a uma autoestima, um conhecimento, você interage, você ganha nicho, você avança. Portanto, trazer uma pessoa da educação aqui é fundamental. Ela é libertadora o processo. É verdade. A gente pode até, se não conseguir contato com nenhum diretor de escola, a gente pode fazer um convite para a secretária de Educação, que é uma mas pessoa nós vamos trazer, boa, com certeza, uma pessoa da minha estima, eu quero muito bem a ela. Adriana é gente muito boa. Profissional fora do comum. Fora do comum. Adriana é educadora. Vem fazendo um trabalho espetacular na cidade de Patos. A educação de Patos hoje é reconhecida a nível nacional. Ganhando prêmios e mais prêmios aí. E só crescendo, só se desenvolvendo. Então, assim, se a gente não conseguir trazer, a gente vai fazer o convite à secretária. Eu sei que a agenda dela agora no início está meio apertada, mas a gente vai tentar ver com o pessoal da assessoria dela se a gente consegue trazer ela aqui. Deixa eu fazer mais uns registros aqui, porque tem gente ainda interagindo conosco. Mandar um abraço para Maria do Socorro Soares, também a Dávila. Mamãe e a esposa de Isaac. Sim. E Dávila Regina é minha esposa. É sua esposa, né? Minha então esposa. agradecer. A empresária da loja
Tem a Renda Lingerie. Josefa Gomes Neta. Professora Neta. Vocês com esse programa estão dando um show, pois estão oportunizando os profissionais contar suas histórias, de onde começou e até onde chegou. Parabéns a vocês. Professora Neta vai vir aqui, viu? Professora, eu conheço ela. Vamos agendar um dia. Danilo Araújo também entrou, mestre admirável Zeca. Tem a Kelly Medeiros, aliás, e também a Luísa Lima, que é a sua filha. Nós Mandar um abraço para Jeruísa Maria, que está assistindo o programa lá no Bivar Olinto, botou umas palminhas aqui. O Neto Soares entrou agora também. Eu já sei a receita. Quando nós estivermos com a audiência baixa, chama a Zeca. Chama Zeca. Né? E o Zeca está fazendo sucesso aqui. Zeca da saúde, da educação, da cultura. Então o homem é de todo canto. Zeca, nós estamos chegando aos instantes finais. Eu gostaria de saber que nós estamos no início do ano, né? Janeiro está chegando ao fim, mas é início de ano. E há quem diga que o Brasil, as coisas só começam a funcionar depois do carnaval, né? Então, quais são as expectativas, os desafios para este ano, você à frente da 6ª Gerência Regional de Saúde? Existe uma palavra que eu não concordo muito com ela, né? E respeito quem concorda. Mas quando a pessoa chega num cargo e diz assim, estou tal coisa, eu fico pensando, você está ou você é? Porque secretário de saúde, por exemplo, você chega e diz, eu estou secretário de saúde. Você não está não, meu irmão. Você deixa o cargo e os processos chegam para você. Você continua. Não é? Você continua, não é? Se é que Deus nos perdoe, houver algo que venha a denegrir uma pessoa que está nos ouvindo, você não está responsável por esse problema, você é. Você vai responder por isso. Portanto, esse estar é muito assim, fluor, muito, não é? Eu sou gerente. Se eu for um dia, é um dia. Se eu for uma semana, é uma semana. Portanto, assim, eu não me preocupo muito aonde eu vou estar em fevereiro, em setembro, em novembro, em dezembro. Não me preocupo com isso. Eu me preocupo onde eu estou. Aonde eu estou, eu tenho que desempenhar meu melhor papel. Ser o melhor que eu possa perceber. Não é o que a pessoa deseja, mas o que eu possa fazer. Porque eu vou fazer o melhor que eu posso. Tem gente que diz, mas tu sai daqui 6 horas da noite da gerência, 5 horas da noite da gerência, tem mais ninguém. Sim, mas é minha forma. Eu gosto de fazer isso, chegar cedo, sair mais tarde, perceber todo mundo, se preocupar com cada pessoa. Esse é meu jeito. Portanto, quais são meus planos para 2025? Ele passa pela gerência. Não sei se eu vou estar lá no final do ano, mas eu estou hoje na gerência, eu tenho que fazer todos os planos em cima disso. Portanto, primeiro a gente quer, quando a gente chegou na gerência, tinha uma gerência que estava com todo respeito aos anteriores, mas depois da pandemia, a gerência só cuidou da imunização, só da vacina. E os outros setores, até por morte de alguns profissionais, como o Marivaldo, a pessoa que tinha um potencial enorme na epidemiologia, ficou os setores pouco abandonados. E nós chegamos, sentamos e disse, vamos aqui dar uma sacudida. Não é? E hoje em dia a gente tem uma equipe que eu quero parabenizar todos, que se esforçam dentro das suas limitações, que buscam. Portanto, o que a gente tem para 2025? Levar a saúde pública da região, da gerência, da 6ª gerência, a todos os municípios. Eu acho que eu fui um dos, né, para a gente não penalizar ninguém, gerentes que visitou todas as cidades da gerência em menos de um ano. Não é? Já começou o ano, a gente já começa a visitar de novo. É importante que a gente vá ao secretário de saúde, que a gente se disponibilize, que a gente mostre que é difícil ser secretário de saúde, muita normativas, a dificuldade é grande, como você bem diz, mas, por outro lado, a satisfação é muito grande em poder servir. Você tem um sistema nacional que é em todo o Brasil, e, Ednei, você não é diferente de mim no sistema de saúde. Somos iguais, somos brasileiros. Antigamente você tinha um sistema, se você não tivesse uma carteira assinada do INSS, você só era atendido como indigente. Não, hoje nós temos um plano de saúde
que tem suas limitações, tem, mas você tem uma hemodinâmica aqui em Patos, você tem um hospital como o regional, que é um hospital estrutura antiga, mas cresce, nós temos a porta aí do Hospital do Sertão, quer dizer, vai trazer para Patos. Nós temos hoje, na área de oftalmologia, nós temos avanços significativos, né, com o hospital aqui em Patos. Você tem agora a perspectiva da prefeitura, a questão do segundo Brito, o centro de especialidades, um avanço muito grande. Você tem um aeroporto, você diz, o que tem um aeroporto com saúde pública? Tudo a ver. Tudo a ver. Você pega um profissional, você contrata o profissional para fazer um mutirão no final de semana. Ele chega aqui de São Paulo, faz sua cirurgia e volta naquele avião. Você tem que dar logística às pessoas. Patos, ela abre todo o sertão. Portanto, isso faz com que em 2025 a gente tenha grandes planos para a saúde pública da nossa região, especialmente na cidade de Patos. Por quê? Porque vemos, por exemplo, o Hugo Mota, que sempre foi um carro-chefe de trazer emendas parlamentares para cá, que olha para a cidade, mais de 58 mil milhões foi empregado na cidade de Patos na saúde pública no ano passado, nesses 2 últimos anos. Portanto, é muito recurso. No tempo que eu fui secretário de saúde, era 600 mil reais. Você ter 56 milhões é uma diferença muito grande. O usuário, a população não tem ideia de quanto custa. Exatamente. Você tem uma ideia, só para a gente ter uma ideia de custo, né? E quando a gente, assim, as pessoas quando falam de vacina, não vou me vacinar não, porque eu vou virar um jacaré, eu vou virar não sei o quê. Eu digo, meu Deus do céu. Olha, uma vacina custa $1,50 para você prevenir de uma doença. Aí você tem um dia de UTI no Hospital Regional de Patos. Se a pessoa tiver um dia de UTI, custa quase R$6 mil. Aí um dia de UTI, quando você junta profissionais, drogas que é utilizadas, você chega a isso facilmente. Portanto, você vê a disparidade que é. Portanto, a gente tem que ir, nesse 2020, na prevenção da saúde. Trabalhar a prevenção. Você trabalhar com a unidade básica de saúde, o profissional da unidade básica de saúde, as equipes múltiplas que estão chegando nas unidades básicas de saúde, financiadas pelo governo federal, você vai ter a oportunidade de ter vários profissionais ali para fazer prevenção. Tem umas pessoas que diziam assim, mas o PSF tem dia de a pessoa adoecer? Não é que tenha dia, tem dia de eu prevenir a doença. Agora, quando é a doença, eu tenho um hospital, eu tenho uma UPA, para que você possa ser atendido. A urgência e a emergência é numa UPA, é num hospital. Agora, você tem que fazer prevenção. Você tem os agentes comunitários de saúde entrando nas casas, fazendo a pesquisa, entregando, vamos dizer assim, saúde, conhecimento, mostrando locais que a pessoa... pesando criança, vendo a questão de desnutrição, você tem os agentes de endemia, vendo a questão toda da epidemiologia, você fazendo a questão do mosquito da dengue, você fazendo prevenção de algumas doenças epidemiológicas, você tem todo esse exército da saúde que faz com que eu e você e quem está nos vendo e ouvindo nesse momento possa se sentir seguro em saúde pública. E hoje, meus irmãos, meus amigos, não existe mais fronteira para a doença. Quando começou a pandemia, a gente lembra, começou a pandemia, aí disseram, caso na China. Aí 6 casos, foi 3 casos na Espanha, na Itália. Não, mas não vai chegar aqui não. 2 dias depois estava em São Paulo. 1 mês depois estava em todo canto. Foi. Não tem mais fronteira, você estava mesmo dizendo, eu compro um material hoje, que está em outro país, quando você importa algo, vem tudo que está lá no país. A distância Passou por não existe mais mãos, distância para nada, não. Não existe mais distância. Essa semana mesmo, não me interrompendo. Eu atendi um cliente aqui do Espírito Santo. Não existe mais fronteira. Ele me encontrou no Instagram, entrou em contato comigo pelo WhatsApp, eu fiz o trabalho e atendi ele, eu aqui e ele lá. Não existe mais fronteira. Hoje não existe fronteira física nem intelectual, porque as coisas chegam facilmente. Conversando com a inteligência artificial, por exemplo, conversando com alguns profissionais da área de cirurgia, a robótica hoje em dia, você vai hoje em dia ainda não é online a uma cirurgia, porque existe o delay ainda, que por ser milésimo de segundo, mas é importante uma cirurgia, por exemplo, neurológica. Não é executada ainda,
por um profissional que está em São Paulo e aqui o robô fazendo, por causa do delay ainda. Esse atrasozinho. Esse atraso. Esse atraso que é milésimo de segundo. Alan Musk prometeu pronto, que vai resolver. E vai resolver porque a tecnologia vem para isso, para a solução. O cara conseguiu dar ré no foguete. A gente tem todo esse processo. Portanto, o que você perguntar, 2025, eu estou pronto para 2025. Estou pronto por quê? Porque sempre estive. Sempre estive. Por que sempre estive? Porque eu acredito muito na capacidade de transformação, na capacidade de empreender e, acima de tudo, no compromisso que nós temos com aquilo que estamos fazendo. Por trás da gente, ao lado da gente, à frente da gente, tem toda uma equipe que vai nos assessorando, que vai crescendo conosco e vamos chegar a vários setores, com certeza, com eficácia. Zeca, eu queria lhe agradecer pelo pronto atendimento. Quando eu cheguei no seu gabinete, você me recebeu. Quando eu lhe apresentei a proposta, o convite, você aceitou de primeira, não olhou nem para trás. Quero lhe agradecer pela confiança, pela nossa amizade, que não é de hoje, já tem quase 10 anos que a gente começou ali em 2016, mais ou menos. A gente já está em 2025, quer dizer, já são 9 anos. Agradecer pela confiança e dizer que continue sendo esse cara que está sempre ali disposto a, seja lá qual for o desafio, a enfrentar. Você está ali, você não sabe o tanto de pessoas que você está ajudando ali quando você toma a frente de um órgão desse. Eu só tenho a agradecer. Chegamos ao final de mais um episódio do podcast Vitrines. Agradecer a todos que interagiram conosco, mandando mais uma vez um abraço aqui para Neumi Gomes, parabenizando o Zeca, e o pessoal irmã de Dávila. E Dávila também, a mãe de Dávila. Não, irmã de Dávila. Irmã de Dávila. E o pessoal Campina Grande, está ouvindo de Campina Grande. De Campina, né? O pessoal da Agenda G1 está pedindo para disponibilizar o link para que possam compartilhar, viu? Disponibilize o link aí para o pessoal compartilhar nas redes sociais. Está no YouTube já, né? E pedir para que vocês compartilhem, curtam e se inscrevam nos nossos canais. E durante a semana estaremos disponibilizando o post do próximo convidado do 4º episódio do podcast Vitrines. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau. Até mais. Pronto?